Deveria estar corrigindo provas? Deveria. Estou aqui? Estou. Pensa na sua série favorita. Pensou? Agora, lembra daquele episódio de meio de temporada onde pouca coisa foi alcançada, quase nada mudou no contexto geral dos personagens, mas você ainda se divertiu no fim das contas? É disso mais ou menos que eu vou falar hoje. Oi, meu nome é Kalin e hoje a gente vai falar sobre o primeiro volume de Doctor Who, a fase da 13ª Doutora, publicado pela Titan Comics. E acho que antes de entrar no quadrinho de fato é importante dar uma contextualizada. Como eu mencionei no meu último vídeo, eu sou muito fã de Doctor Who. Eu comecei assistindo com o nono Doutor, que era interpretado pelo Christopher Eccleston, depois eu assisti o 10º Doutor, também interpretado pelo David Tennant, e eu segui pro 11º Doutor, o Matt Smith. E eu lembro que, a princípio, eu não tinha gostado muito. Acho que eu estava muito apegado ainda ao 10º Doutor. Depois, no período da pandemia, eu voltei e assisti de novo. E eu gostei muito. E aquela temporada tem coisas tão tristes. E aí, eu continuei com o 12º Doutor, interpretado pelo Peter Capaldi, que é ok, não é o meu favorito, mas ele tem momentos muito bons também. E aí, eu cheguei na 13ª Doutora. E é curioso, eu lembro que à época, eu assisti as 2 primeiras temporadas dela e eu tinha gostado do que eu vi ali. E acabou que, naquela época, os episódios saíram do streaming onde eu estava assistindo e eu não consegui continuar. Então, eu demorei bastante para ter essa vontade de retomar Doctor Who como eu estou com agora. E eu decidi por fazer uma maratona mais cronológica, incluindo os episódios da série de TV e os quadrinhos. Eu acho que a 13ª Doutora ainda não tem áudios pela Big Finish, que é quem faz os audiodramas lá no Reino Unido. Então, não que eu me lembre agora, pelo menos. Então, esses não vão ser incluídos por enquanto. Então, nessa minha maratona de agora, só estão os episódios da série de TV e os quadrinhos, um dos quais eu comentarei já já. Mas por que a 13ª Doutora? Você pode estar se perguntando se você conhece um pouquinho de Doctor Who. Eu sei que ela é uma figura polêmica no fandom, mas ela é a minha doutora favorita. Eu gosto muito do jeito dela, aquela coisa meio carente, mas ainda completamente cheia de energia. Não sei, me conquistou. Sobre a série especificamente dela, aí as minhas opiniões variam um pouco. Eu não vou entrar muito nas temporadas dela e no que eu reassisti recentemente, porque recentemente eu reassisti a temporada 11 e o especial Resolution. Então não vou entrar muito no conteúdo da série, eu vou focar mais no quadrinho mesmo, mas é algo que eu posso trazer em algum momento. Era até o meu plano, mas eu acabei perdendo muito tempo, então eu decidi por focar no quadrinho mesmo. Mas, só para deixar aqui as minhas impressões gerais da temporada 11 e do Special Resolution, as notas vão estar aqui na tela. Então, quem quiser comentar alguma coisa sobre as minhas impressões, pode colocar nos comentários. Mas o foco do vídeo aqui será o quadrinho publicado pela Titan Comics. Então vamos lá, falemos do volume 1 da 13ª Doutora pela Titan Comics, intitulado A New Beginning. Pra gente começar, vamos a uma sinopse. Depois de cair dos céus de Sheffield direto na vida de Graham, Yaz e Ryan, a 13ª Doutora continua suas viagens pelo tempo e espaço, enfrentando perigos e reparando distorções na história. Em uma dessas aventuras, o grupo se depara com um portal temporal instável e um homem preso em um looping. A doutora desconfia que pode haver algo mais por trás disso e a investigação os leva até o misterioso criminoso Hoarder, uma figura obcecada por tesouros dos mais variados tipos. Será que a doutora conseguirá entender essa situação? Ok, sinopse lida, a gente pode comentar que A New Beginning tem cara de um episódio de TV. Tem cara de um episódio que você assistiria na série mesmo. Tem um mistério, você tem os companions engajados com a aventura. É
basicamente algo que você veria. Então, nesse ponto, A New Beginning te aproxima do que é a série de TV. Ela te introduz bem ao que é a série de TV. Logo no início você tem um resuminho ali sobre quem são os Companions, o que é a TARDIS, quem é a 13ª Doutora, o que ajuda quem talvez nunca tenha tido contato com a série de TV a poder se encontrar um pouco. Mas no mais, para quem já conhece alguma coisa de Doctor Who, quando você começa a ler A New Beginning, você tá em casa, você sabe como funciona, você sabe quais são os jeitos e trejeitos que você pode esperar em uma aventura de Doctor Who. Isso, como a história é um fato inegável para esse volume também. Vamos falar dos pontos fortes do volume 1. Como mencionei antes, acho que o senso de familiaridade que essa história te dá, se você conhece um pouquinho de Doctor Who, eu acho que é muito positivo. Da mesma forma que quem não conhece vai conseguir entrar na aventura, vai conseguir entender o que é Doctor Who ali também, acho que para quem já tem um mínimo de conhecimento, você tem essa familiaridade maior. Então acho que isso é muito positivo. E outra coisa interessante vem da Jodie Hauser, que é a roteirista dessa história. Ela é uma roteirista que ela já tem experiência com escrever propriedades paralelas a ela. Ela tem os trabalhos autorais, claro, mas ela já é alguém que escreve para os quadrinhos de Stranger Things, de Critical Role, de diversas outras propriedades, então ela tem um pouco desse conhecimento de como representar a voz dos personagens ali. Então eu achei que ela capturou muito bem a 13ª Doutora. Os Companions estão ali, você consegue sentir a voz deles. O único ponto que eu achei que não me tirou da história de maneira nenhuma, mas que foi uma coisa que eu pensei, isso não aconteceria, foi o Graham, que é o senhor que acompanha, né, a doutora e os outros dois mais jovens, que ele sempre chama a doutora de Doc, nunca de Doctor. Eu não lembro dele chamando a doutora de Doctor. Deve ter acontecido, claro, mas é uma coisa muito rara. Então foi o único ponto ali que eu acho que escapou. Mas ela tem esse domínio sobre representar a voz dos personagens ali. E é uma coisa que você vê nos trabalhos dela. Então, se dá para deixar um ponto forte desse volume 1, é a mistura do senso de familiaridade com introdução ao novo, que eu acho que é muito por conta da experiência de quem está escrevendo. Uma outra coisa que eu achei super interessante foi o vilão. Achei o design do vilão, o Hoarder, que é o acumulador, muito legal. Ele tem uma coisa meio Tiflin de Dungeons and Dragons com criminoso. Eu achei um design muito interessante. Eu vou falar mais da arte depois, mas se dá pra deixar um elogio pra ela, eu achei o design do vilão muito legal. Então esses são os pontos mais fortes do volume 1 aqui. Agora falemos dos pontos mais fracos de A New Beginning. Se eu fosse resumir em duas coisas, acho que os principais problemas pra mim foram a arte e o ritmo. Então a gente divide um pouco aqui entre roteirista e desenhista. Em termos de ritmo, especificamente, por mais que eu tenha elogiado a Jodie Hauser no sentido de conseguir fazer essa ponte, né, com a série de TV para o quadrinho, de te aproximar daquilo ali e ao mesmo tempo ser uma ótima introdução para quem talvez não conhecesse a série, eu acho que essa história não teve o tempo que ela precisava para fechar de maneira correta. Ficou parecendo aquele um episódio de Doctor Who ou de qualquer que seja a sua série favorita que o roteirista viu que ele precisava encerrar aquele episódio, então ele tomou a decisão mais rápida possível para acabar com aquilo. E normalmente nos episódios de Doctor Who, como seria em qualquer também série de super-herói, você espera ver o herói resolvendo a situação, fazendo alguma coisa. No caso de Doctor Who, o doutor ou a doutora tem sempre aquela única ideia que ajuda a resolver as coisas. Não aconteceu nessa edição. A maneira como, e eu não vou dar spoiler aqui, a maneira como a história se resolve é bem simples. É bem simples. Não que não faça sentido, mas ela foi muito rápida. Ela foi muito rápida. Então são 4 edições que eu acho que poderiam ter sido 5. Pelo menos pra gente poder entender um pouco mais de quem era o vilão, de quem era o Hoarder
e por que que ele era um vilão tão ameaçador. Porque isso acaba não tendo a sua conclusão exata. Porque a gente é apresentado a ele, a gente sabe a relação que ele tem com os dois personagens de apoio, que são o Perkins e a Doutora Schultz, eu já falo deles um pouquinho, e meio que não conclui ali a história. A doutora consegue resolver tudo da maneira mais simples possível, então isso acabou um pouquinho apressado demais pra mim. Os dois personagens de apoio, como eu mencionei, são o Perkins e a Doutora Schultz. Eles são viajantes no tempo. Eles usam um manipulador de Vortex. Pra quem assistiu a temporada a primeira temporada da 13ª Doutora, é o mesmo aparelho que o vilão do episódio da Rosa Parks usa. É uma maneira bem que a doutora se refere como primitiva de viagens no tempo. Então, por meio daquilo ali, eles acabam parando nas mãos do Horder. Mas aí você lê a história para poder entender um pouco melhor. E então, a gente não entendeu direito quem são, a gente não entende direito quem são eles. A gente entende o problema em que eles se meteram. Mas por que eles estavam mexendo com viagem no tempo, qual que era o propósito real, isso aí meio que passa-se muito rápido por, então eu achei que faltou esse desenvolvimento nos personagens de apoio. Então o ritmo da história acaba muito acelerado e acaba que não se conclui da maneira que eu acharia mais adequada para pelo menos poder deixar a história respirar antes do fim. Então o ritmo acabou sendo um problema mais pro fim da história. A arte, e aqui eu, de novo, eu ainda preciso aprender a falar um pouco mais sobre a arte sempre que eu for comentar um quadrinho. Me falta o vocabulário adequado para fazer isso de maneira educada, mas eu não fui muito fã da arte, não. A arte é da Rachel Stott, e pelo que eu entendi, ela já desenhou outras coisas da Titan Comics de Doctor Who, e pelo que eu entendi também, ela é uma pessoa muito querida dos fãs, mas eu não consegui me apegar muito à arte. Eu achei o estilo dela um pouco difícil de seguir os movimentos, de entender as perspectivas. Ela desenha de maneira que os personagens fiquem parecidos com os atores. E isso resulta em umas expressões incrivelmente abobalhadas. Então, sempre que ela foge um pouco do que seria a aparência dos atores, eu acho melhor do que quando ela está desenhando para que eles se pareçam com os atores da série. Tem um momento tem alguns momentos, na verdade, onde os personagens estão olhando pro lado. Parece que o pescoço deles está quebrado, de tanto que eles viraram ali. Então, essas perspectivas não funcionaram muito bem pra mim. Então, eu elogiei até antes o design do Horder, que eu achei que ficou bem legal, uma coisa bem Tiflin, Tiferindo, né, o nome em português de Dungeons and Dragons. Mas no resto não casou muito comigo, não. Tem, claro, os seus quadros melhores, mas não casou comigo, pelo menos nessa edição mesmo. Então acho que a arte talvez tenha sido o ponto mais fraco. Acho que dentre o ritmo e a arte foram os dois problemas principais. Eu acho que a arte me incomodou mais, porque o ritmo da história ser um pouco acelerado no final, pra gente poder concluir aquilo, porque a gente sabe que a gente precisa seguir para outros assuntos, é uma coisa que a gente já viu em Doctor Who também, então vai ver por isso até a familiaridade. Mas a arte em si não funcionou. Não funcionou. Então, vejamos. Acho que a Rachel Stott fica esses volumes, né? Os 3 primeiros volumes. Acho que ela permanece. Então vejamos se não é algo que vai crescer pra mim à medida que eu for avançando também. Vejamos. Então é isso, pessoal. Doctor Who, 13ª Doutora, volume 1. A New Beginning. Um novo começo. Se eu fosse dar uma nota específica para essa leitura, seria 6 de 10. É uma leitura ok, não é um desastre. É aquele episódio da sua série favorita que você assiste uma vez, ele te entretém, mas você não tem muito porquê revisitar ele depois também. Ele deixa algumas coisas para o futuro e eu vou continuar lendo, porque como eu mencionei, eu estou fazendo uma ordem cronológica para acompanhar as aventuras da 13ª Doutora. Então, antes que eu assista Spyfall, que é o primeiro episódio da 12ª temporada, eu preciso ler os 3 quadrinhos. Então eu vou ler Hidden Human History, Old Friends logo depois, aí eu começo a série. Então, é um volume que deixa algumas coisas para o futuro, então vejamos para onde ele vai seguir. Espero que eu consiga gostar mais da arte
nas próximas edições, nos próximos capítulos, e que essas questões de ritmo se encontrem. Mas eu acho que é bem possível que aconteça mesmo, porque a Jodie Hauser ela tem experiência com escrever coisas para essas propriedades paralelas a ela, então eu acho que é algo que vai acontecer. E se alguém tiver num caminho próximo e quiser que eu divida a minha ordem de acompanhamento da 13ª Doutora, eu faço isso com muito gosto. Só deixar nos comentários que eu passo sim. E um outro detalhe também, eu mencionei isso no início do vídeo, né? Que meu plano inicial era falar da 11ª temporada e do especial Resolution. Eu já mostrei as minhas notas, né, para todos os episódios da temporada e para o especial também. Mas se alguém ainda quiser que eu volte e fale do que eu vi ali, que eu comente aqueles eventos, é só também deixar nos comentários que eu faço isso com muito gosto. Eu vou continuar esse processo todo agora para eu poder me atualizar com a minha doutora favorita, que eu nunca tinha conseguido terminar, então é a minha aventura aqui no momento. Então, é isso por hoje. Review, uma resenha de quadrinho aqui no canal. Voltamos em breve, muito provavelmente com a continuidade, né, desses volumes, né, com Hidden Human History, que é o segundo volume da 13ª Doutora pela Titan Comics. Né, deve ser o nosso próximo encontro aqui. Então, é isso, pessoal. Meu nome é Kalin e até mais.